Mas agora, aqui no Café com Vanessa, o quadro que eu adoro. Pergunte ao especialista. Eu estou com uma especialista, olha, capacitada e gabaritada para nos ensinar muitas coisas. Hoje ela é psicanalista e psicoterapeuta. Eu estou falando de Marcele Fará. Seja muito bem-vinda ao café. Muito obrigada. Que bom ter você aqui. Eu que te agradeço. Gente, nós vamos falar, sabe o quê? Sobre amor próprio. Aí você vai pensar, eu sei o que é. Então, por que você não exerce? Não é? Eu sei o que é. E quando eu soube que você ia estar com a gente, eu fui pesquisar sobre amor próprio. É um conjunto de muitas coisas, né? Não tem assim... O que é? Dá pra gente definir o que é o amor próprio? É assim, Vanessa, você começou com uma pergunta muito legal, né? Porque hoje, ainda mais com tanto de informação que a gente tem na internet, as pessoas se perdem muito, Sim. né? Mesmo porque tem muita gente dando muita dica. Então, para você ter amor próprio, faça isso ou faça aquilo. Saia de casa de manhã com uma roupa bonita e, você está se amando. Só que é muito mais profundo do que isso. Até porque o que a falta do amor próprio pode trazer para uma mulher, né, pode ser um dano irreparável, né? A falta de amor próprio coloca a mulher na dependência emocional, coloca a mulher num relacionamento abusivo, coloca a mulher a negociar os seus valores. E quando essa mulher chega nesse ponto, pode ser uma conta impagável. Então, por isso que olhar para o seu amor próprio, né, resgatar o seu amor próprio é muito importante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ninguém nasce sem amor próprio. A gente vai perdendo ele no decorrer da vida. Mais ou menos, é mesmo assim, vem cheinho, o pacote tá cheio. Aí nasceu, aí eu às vezes tenho uma criação abusiva, ou a vida vai acontecendo, o pacotinho vai esvaziando. Seria isso? É assim, tudo está nas nossas relações de base. Tá. Tudo. Então, se eu hoje sou uma mulher que não consigo ter amor próprio, não tenho amor próprio, por isso me coloco em relações abusivas, tóxicas, sou uma dependente emocional, isso está nas minhas relações de base. Aonde isso começou? Cuidadores. Papai, mamãe, vovó, vovô, professor, começou ali. Por isso que qual que é o primeiro ponto para uma mulher começar uma jornada de amor próprio? Ela entender aonde tudo começou. Aonde foi que eu comecei a aprender a ser insegura? Qual foi a primeira vez na minha vida que eu me senti tímida, com vergonha e isso me travou? Quem estava comigo? Né? Quais foram as pessoas que estavam comigo? O que me disseram sobre isso? O que mamãe me falava sobre casamento? O que eu via na relação dos meus pais? Então, é na relação de base que a gente começa a construir a forma como a gente se vê. Por isso que é muito importante na terapia, e uma mulher, quando ela busca ajuda e ela diz, Marcele, ou para outro profissional, eu quero me amar, me fale como é, a primeira coisa que a gente faz é, vamos olhar para o seu passado. Como foram suas relações de base? O que é que você aprendeu lá atrás? Né? E assim vai se formando a forma como você pensa, sente e age dentro das suas relações. Então, quando você perguntou assim, e acho legal a gente falar, quando você perguntou sobre há uma definição de amor próprio, eu posso explicar um pouquinho? Claro, a gente quer aprender, fica à vontade. Então, assim, eu gosto de falar o seguinte sobre amor próprio, até de um jeito bastante didático para as mulheres entenderem. Primeiro que eu só atendo mulheres, né? Então, eu escolhi ajudar mulheres. Esse universo você conhece. Eu só atendo mulheres. Até porque, para a gente poder introduzir um pouquinho, eu estou no meu 3º casamento. E eu fui vítima de 2 casamentos abusivos. Né? Foram 15 anos, um casamento de 10 anos, um casamento de 5 anos. Tenho 2 filhos de cada um casamento. E foi ali que eu resolvi trocar minha profissão completamente. Minha primeira formação é jornalismo. E ali eu falei, peraí, vou sair de tudo e agora eu preciso me especializar e me formar, fazer uma segunda formação. Vou só fazer um parênteses. Que bom que você abriu o coração e falou isso, porque assim, a gente vê muitas mulheres que teve um relacionamento abusivo, aí ela teve um segundo abusivo, e aí ela vira e fala assim, filha, você tem imã para isso, não se relacione mais. Aí a pessoa vive uma fuga de relacionamento, né? Mas voltando no que você estava falando, continua. Que é o gancho que você falou agora. Nós não combinamos. Que é a síndrome do dedo podre.
Já ouviu falar? Oh! Eu tenho dedo podre. Sim. Né? Então tem muitas meninas que perguntam nas consultas, Marcela, Se é eu tenho real. dedo podre, né? E eu só preciso saber como me libertar da síndrome do dedo podre. E aí a gente volta aonde eu comecei lá com você. Passado. Vamos voltar nas suas relações de base. Aonde foi que você começou a aprender que você precisa se colocar assim nas relações para ser aceita, amada? Porque o ser humano, ele tem algumas necessidades. Aí vem esse espírito de querer agradar todo mundo, entra aí. Síndrome da boazinha. Ah, Aí é outra. E aí a gente junta a síndrome do dedo podre com a síndrome da boazinha e não vai resolver isso da noite para o dia. Precisa olhar onde começou. E aí a gente começa a quebrar crenças. E quebrando essas crenças, essa mulher ela consegue pensar de um jeito diferente novo, sentir de um jeito diferente novo, agir de um jeito diferente novo. Então veja que hoje eu estou num terceiro casamento, Sim. saudável, né? Ai, glória a Deus. Ufa. E como que eu consigo? Minha mãe brinca comigo. Minha mãe fala assim pra mim: não casa de novo que você vai competir com a Gretchen. Para aí! A sua mãe foi além. Para! Eu falei: não, tá tudo bem. Quarto não vai ter mais. Não. Mas e o que acontece, né? Por que eu consegui entrar num relacionamento saudável? Por que outras mulheres saem de um relacionamento abusivo e entram num relacionamento saudável? Porque nesta entre-safra, ali no período onde elas se permitem ficarem sozinhas, que isso é necessário, elas começam a conhecer sobre si mesmas, que é o que falta. Quando você emenda relações, a chance de você entrar em outro relacionamento parecido é muito grande. Porque você não se conhece. E aquela história que fala assim, a gente só cura dor de amor com o outro. Ah, isso é a maior groselha do mundo. A gente só cura dor de amor aprendendo a se amar. Ô, pessoal aí de casa. E mais uma coisa, a gente só pode... Se você aí em casa quer ter uma relação saudável, né, e tem essa dificuldade, o que eu digo para você e para as meninas é: você só vai ter uma relação saudável o dia que você tiver uma relação saudável com você mesma primeiro. Senão, não é possível. E para eu ter essa relação saudável comigo primeiro, é necessário ir até a base. Isso. E ir até a base, descobrir aonde que as coisas começaram a encrespar, né? Mandar tudo isso embora, deixar o erro do outro com o outro, né? E a partir dali começar a aprender a fazer diferente, que é o resgate do amor próprio. E aí é onde eu ia chegar lá no começo, o que é o amor próprio. O que é o amor próprio? O amor próprio, falando de um jeito bem didático, vamos falar que ele seja uma mesa, ok? Tá. Uma mesa tem 4 pernas, tá certo? Então vamos lá. E em cima, vamos imaginar que está escrito amor próprio. Tá. E aí nós temos 4 pernas na mesa. A primeira delas é o autoconhecimento. Então, se você quer se amar, você precisa se conhecer. Eu nunca vou amar verdadeiramente aquilo que eu não conheço. Você concorda? Sim, com certeza. Não tem como se eu não me conheço, se eu não sei basicamente quem eu sou, de verdade, na minha essência, como que eu me amo? Não é possível. E como que a gente busca o autoconhecimento, né? Terapia, ajuda de um profissional que seja qualificado para, né? Então se eu tenho um problema jurídico, eu vou atrás de um advogado. Se eu tenho uma dor de cabeça, eu vou atrás de um médico. Se eu tenho um problema, ou se eu tenho uma situação que eu vejo ali que eu preciso cuidar das minhas emoções, eu procuro um profissional para ajudar a me conhecer, né? Então eu preciso me conhecer para depois aprender a me amar. Então a primeira perninha ali é o autoconhecimento. Ah, Marcela, é só através da terapia? Não. Hoje a gente tem livros que ajudam a se conhecer, músicas que ajudam a se conhecer, espiritualidade. Sim. Né? Então você vai achar a melhor forma de se conhecer, né? Depois, então primeiro eu me conheço para aprender a me amar. A segunda perninha é a autoaceitação. Eu preciso aceitar a minha história para conseguir me amar. Eu preciso aceitar quem eu sou, eu preciso aceitar a minha imagem, né? Porque se eu vivo me comparando com as imagens da internet, com o Instagram, com as mulheres que têm esse ou aquele outro relacionamento que eu gostaria de ter, eu vou carregar o que para mim? Frustração. E se eu vivo frustrada, eu também não me amo. Não é assim? Não faz sentido? Não, faz muito sentido. Então eu preciso
primeiro me conhecer, depois me aceitar. E me aceitar não é só... É um conjunto de coisas, tá? Não é só a minha história, né? É quem eu sou. Porque, por exemplo, assim, uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa falante, e aí ela passou por muito tempo de... Não fala assim, não se move, não se mexe. E agora ela tem raiva de ser essa pessoa esfuziante. Não perfeito. é isso? É fazer as pazes com... Perfeito. Ah, obrigada. Tô entendendo tudo. É fazer as pazes com você mesma. Sim. Sabe? É entender que dentro de você existe uma força muito grande e que você precisa potencializar essa força e não buscar a comparação no outro, né? Ou em alguém, ou para atingir a expectativa em uma relação. Porque senão eu começo a omitir quem eu sou, né? Para poder agradar o outro somente. E é aí que a gente perde a identidade. Então, se eu sou extrovertida, ou se eu gosto ou não gosto de cinema, se eu gosto ou não gosto de fazer isso ou aquilo, eu preciso colocar os meus limites. E eu preciso aceitar que eu tenho essas qualidades e essas limitações, né? Você sabe que tem uma coisa curiosa para te contar? Que você está perto de mim, acho que você deve estar vendo, embora eu esteja com um pouco de maquiagem, eu tenho muitas sardas, né? Não dá pra ver nenhuma. Aqui eu tenho muitas sardas. Ah, eu tô vendo. Aqui eu tenho, né? Mas no rosto aqui não. eu passei aquele pós em base. Então não tá aparecendo muito, mas durante a minha infância sempre tive muitas sardas e até aí, ok. E quando eu comecei a namorar meu primeiro marido, ele dizia pra mim: a sua cara é enferrujada, né? Ele me dava bombril mesmo. Ele me dava bombril, pegava e dava bombril assim para mim, para eu limpar o meu rosto. Dizia: porque você vai ficar mais velha mais cedo, porque uma mulher sardenta com 30 tem cara de 50, né? Nossa, que fofo. Fofíssimo. E ali eu fui internalizando isso, sabe? Sim. Aí eu cheguei a passar muito ácido no rosto, no colo, no corpo e descamar a pele para poder tirar as minhas sardas, né? Para poder mudar a cor do meu cabelo. Então eu pintava de preto, porque ele dizia: passou água de salsicha hoje, né? Puxa, seu cabelo é tão lindo. E aí, para você ver como o outro tem o poder de nos diminuir quando a gente não se ama, né? E aí, durante esse tempo, eu fui acreditando que ter sardas era feio. Eu era mais velha, eu era feia, eu ficaria mais feia, né? E durante um processo de resgate do amor próprio, eu fui aceitando o meu cabelo, as minhas sardas, o meu corpo, do jeito que ele é. Isso foi fundamental, uma das coisas, né, um dos itens fundamentais para eu hoje dizer para você: tá tudo bem ter sardas, tá tudo bem ter o cabelo água de salsicha, tá tudo bem ter algumas situações no meu corpo que não são perfeitas e nunca serão, né? Mas é aí que a gente vai aprendendo a se amar, que é com o quê? Com a autoaceitação. Então, aceitando o meu corpo, aceitando a minha história, né? Sou filha de mãe solteira e tá tudo bem. Né? Porque na época, hoje está tudo bem, a gente fala sobre isso muito abertamente, mas na minha época a palavra mãe solteira para minha mãe era uma vergonha. Sim. Né? A minha mãe me escondia dizendo: não fale para ninguém que eu sou mãe solteira, há 30 e tantos anos atrás. Né? Então, aceitar a nossa história. Né? Aceitar a nossa história é a segunda perninha. Ok. Vamos para a terceira perninha. Porque se elas precisam saber as 4 perninhas. A terceira perninha, né, de uma mulher que se ama, do amor próprio, é a rede de relacionamento. E aí você pode olhar e falar assim: caramba, como assim, né? Mas a gente precisa aprender a escolher as pessoas certas para se relacionar com a gente. E quando eu falo isso, eu não estou nem falando de relacionamentos afetivos, tá? Eu estou falando de amizades, tá? De trabalho até, né? Uhum. Quem que eu escolho? Tem gente que não dá para escolher para trabalhar, mas dá para você escolher que tipo de relação você vai ter ali, né? Então, a tua rede de relacionamento, ela precisa ser uma rede de relacionamento que multiplica e não que divide. Você percebe que se eu tenho ao meu redor pessoas que multiplicam e não dividem, a minha jornada é mais leve? Com certeza. Percebe? Né? E se é mais leve, eu consigo me conhecer melhor, porque eu não preciso mentir quem eu sou. Eu consigo me aceitar melhor, porque as pessoas que convivem comigo não me julgam, não me pressionam. Então, se há um ato de inteligência emocional que a gente tem a se fazer com nós mesmas,
É escolher certas pessoas com as quais eu vou conviver. Não é fácil, né? Mas é necessário. É necessário, porque às vezes esses amigos têm esse poder de pôr você para baixo ou pôr você para cima. E mais do que isso, você nunca é você. Ai, não vou fazer isso porque depois eu vou cair na boca do povo. Ai, senão meu nome vai ficar na rodinha. Né? Então, eu preciso cuidar da minha rede de relacionamentos. Rede de relacionamento, Vanessa. Relacionamento. É tudo. É tudo. É tudo. Quando eu ando com as pessoas que me levam para frente, a minha vida é outra. A energia é outra, sabe? Porque a gente fala assim, ó. Eu tenho que ter... você tem que andar com gente que soma. Né? Isso é frase clichê. Não tem que andar com quem soma, eu ando com quem multiplica. Né? Mais ainda. E sabe por quê? Vou te dizer uma coisa, tá? É assim, a gente fala muito sobre essa mudança de ambiente. Mude o ambiente, mude as relações, né? Mude com quem você anda, que tudo mudará. Olha como a rede de relacionamento não funciona se não tiver o autoconhecimento, a autoaceitação e o quarto item que eu vou te falar. Por que que uma coisa precisa estar ligada à outra? Porque se eu mudo só a rede de relacionamento e não mudo aqui dentro, própria rede de relacionamento me expulsa. Sim. Porque eu não estou preparada para ela. Então, Percebe? comigo, não é o outro que vai me mudar, né? Sou eu primeiro, Sou. para depois escolher as pessoas certas que vão caminhar comigo. Então, vamos lá. É o autoconhecimento, autoaceitação, rede de relacionamento. Rede de relacionamento. Aí a quarta é habilidades sociais. O que eu sei fazer de bom? O que eu sei fazer de bom? Mas seria em que área? Em tudo na vida? Em tudo. O que eu sei fazer de bom? No que eu sou boa? E nesse no que eu sou boa, o que eu gosto de fazer? O que eu faço bem? Como é que eu posso ajudar outras pessoas com as coisas que eu sei fazer de bom? Porque quando eu ajudo o outro, eu me valorizo. Sem perceber, mas estou me valorizando. Quando eu dou, é mais prazeroso do que quando eu recebo. Mas somente com a autoaceitação, você pode dar sem querer a cobrança, né, daquela ligação afetiva, tipo, ninguém viu o que eu fiz. É aí que fica? Faz sentido. Faz sentido. Porque, como é que fala, Marcele, aquela pessoa que tem é aprisionada emocionalmente. Dependente emocional. Dependente emocional. E eu tenho percebido, e você me corrige, que essa dependência emocional, ela não é conjugal, não é no relacionamento. As pessoas, elas expandem isso. Então, no trabalho, ela tem uma dependência de aceitação da galera. Aí, na família, aquela dependência da aceitação. Então, se ela faz algo, ela não faz porque ela quer ajudar. Ela faz porque quer ser notada. Perfeito. Então, tem uma diferença aí, não tem? É assim, ó. O ser humano, ele nasce e cresce com 3 necessidades: ser amado, reconhecido e aceito. Eu sou assim, você é assim. A gente quer ser amado por alguém ou por pessoas, reconhecido e aceito. Aonde começa a vir o problema? Né? Quando os cuidadores, quando lá na base, relações de base, isso começa a pesar mais para um lado do que para o outro. Quer um exemplo? Pais que comparam irmãos. Porque você não é tão estudiosa quanto seu irmão. Porque o seu irmão é muito mais bonzinho do que você. Começa a comparar e você começa a fazer o quê? Deixa eu fazer mais para eu ser mais reconhecida, né? Aquele amor condicional, eu só te amo se você fizer. Quando você não faz, eu não te amo. Então você cresce como? Deixa eu fazer mais para ser amado. Então é ali naquele momento. Nossa, que engano, né? Que bagunça que você faz com o bichinho desde pequeno em casa. É ali naquele momento que a gente pode começar a entrar, a ser dependente emocional e sem saber. E aí quando você está numa relação, o que é a dependência emocional? Porque como eu te falei, tem muita coisa por aí, né? Mas eu vou tentar ser muito curta aqui na dependência emocional. Como é que eu sei se eu sou dependente emocional? A pergunta que você vai fazer para você mesma
aí em casa, quem tiver aí, é a seguinte: eu negocio valores meus que seriam inegociáveis. Se a resposta for sim, muito provavelmente você está vivendo uma dependência emocional. Eu negocio os meus valores para agradar alguém? Isso. É assim, nós temos valores, não temos? Sim, claro. Então você deve ter ali uma lista de valores. Ó, Marcela, isso aqui eu não faria. Não. Isso aqui também não. Dentro de uma relação, não faço. Você começa a negociar esses valores. Então você começa a fazer. A estender o limite. Aí um pouquinho mais. Quando você percebe, você faz coisas que você nunca imaginaria Fazer. que faria. Aí você fala, caramba, eu fiz. Você quer um exemplo? Meu segundo casamento, né? Eu sempre fui muito... eu sempre tive muito medo de droga. Usar droga, eu nunca usei droga, nunca fumei, nunca fui em festa, assim, sabe? Para usar, né? Esse tipo de substância psicoativa, sabe? Minha substância psicoativa é o café, confesso. Esse vício eu tenho. Também. Mas assim, nunca usei. E eu dizia assim pra mim, né? Nunca me relacionaria com alguém que fosse viciado em algum tipo de droga. Não só me relacionei, como casei e tive um filho. E você sabia? No início, não. Mas como eu engravidei com pouco tempo de relacionamento, menos de um mês me relacionando, não deu tempo para descobrir. Entendi. Né? E ali eu me vi numa situação onde eu permitia coisas dentro da minha casa que não faziam parte dos meus valores. Você percebe? Então ali eu fui me colocando num estado de dependência emocional. Faço mais, estendo mais para ser o quê? Amada, reconhecida e aceita. Então a gente precisa encontrar o equilíbrio disso. Porque toda relação, ela não pode ser unilateral, né? É uma via de mão dupla. Então, aonde está o equilíbrio da relação? Eu te entrego e você me entrega. Eu te entrego e você me entrega. Ah, peraí, então você está dizendo que eu só vou entregar para receber? Não. A energia já faz com que você receba. Se eu entrego por amor, porque eu quero entregar, o outro me entrega por amor, porque ele quer entregar. E aí a gente entra num ciclo que se chama nas relações, ciclo energético. A energia flui. Eu te entrego, você me entrega. Eu te entrego, você me entrega. Eu te entrego, você me entrega. Não precisa, não é nada dito. Perfeito. Ele acontece. É questão da energia mesmo. Perfeito. Ele é um movimento, porque seria a sintonia. Sintonia, eu chamo de ciclo energético. Ciclo energético. Né? Eu chamo de ciclo energético das relações. Que é quando eu te amo e te respeito, e você também me ama e me respeita. Mas não porque eu te pedi para me amar ou me respeitar. Simplesmente porque você me ama e me respeita. Compreende? O contrário do ciclo energético é o ciclo insano. Que é o quê? Faça por mim para eu fazer por você. Aí você do outro lado olha e fala... mas então você só vai fazer por mim se eu fizer por você? Acho que eu também não vou fazer, não. E aí começa uma disputa. E aonde há disputa, há engrenagem forçada. Sabe quando você força a engrenagem? Sim. Vai, mas não desgastando. vai. Desgasta. Uma hora o dente quebra. Sim. Que não seja o meu. Então, uma hora quebra. E não é para ser assim. Né? As relações, elas precisam ser prazerosas para os dois lados. Né? Então... voltando, eu estou falando demais, né? Não, tá ótimo, eu estou adorando que o pessoal de casa esteja acompanhando o raciocínio aqui, porque eu estou achando o máximo. Então pronto, obrigada. Mas só para voltar, porque eu acho que essas informações são muito valiosas para as mulheres, sabe? Então só para voltar, concluindo essa mesa, vamos lá. Se eu me conheço... Sim, o autoconhecimento. Suficiente, eu me conheço suficientemente para dizer assim, ó, sabe aquela mulher que na relação... o homem pergunta assim, o que você quer comer hoje? Ela faz, eu quero hoje comer comida japonesa. Ela sabe o que quer. Ela se conhece, ela sabe que ela gosta, sabe o que quer. Eu sempre conto o exemplo de uma amiga minha casada por anos, e casada há mais de 30 anos e ficou viúva. E aí a gente tentando cuidar dela naquele momento, ampará-la, né? E aí, vamos tomar um suco? Aí o rapaz veio, deu o cardápio, ela ficou 3 horas assim, olhando o cardápio. Aí, daqui a pouco, o rapaz veio, a gente com todo cuidado e zelo por ela. Aí, eu falei, eu quero um de abacaxi com hortelã. Falei, e você?
Eu não conheço outro suco que não seja de laranja. Ele só tomava de laranja, né? Eu falei, isso não é legal. Por mais que houvesse amor, ela desaprendeu a pedir até o que ela quer comer. Parece que é bobagem isso que a gente está falando, mas se pergunta aí se você come o que você quer comer ou você come, por exemplo, a gente que é mãe, muitas vezes a gente não faz comida do que a gente gostaria. É o que vai ter a aceitar que a criançada vai comer, é um outro tempero, mas é uma fase. Mas se alguém te convida para sair, né? Você fala, esse lugar eu não quero ir, né? E é só um exemplo, desculpa. E foi muito bom porque a mulher forte, ela tem uma característica fundamental. Ela sabe o que quer. E o saber o que quer é desde eu quero uma água fria, gelada, até como eu quero estar daqui 5 anos na minha vida. Quem é a minha versão do futuro? Como eu quero que ela seja? Compreende? Compreendo. Então, e como que é possível a gente saber o que quer, Vanessa? Só é possível quando eu me conheço. Quando eu me conheço em tudo. O processo de autoconhecimento é um processo doloroso. Não achem que vocês vão para terapia, que uma mulher vai para terapia, em 1 ou 2 sessões ela vai dizer, pronto, agora me achei, me encontrei. Todo mundo. É doloroso, vai ter dias que você vai querer desistir. Os tapas na cara serão grandes, mas dói para não doer mais. E qual é a dor que você escolhe? A dor que oprime ou a dor que liberta? Libertação, né? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Segundo, aceitação. Autoaceitação. Eu me aceito como sou e aceito a minha história. Né? Aí entra essa questão da autoaceitação, porque assim, a gente vive uma eterna evolução, o mundo está globalizado, né? E a mulherada vai falar assim, puxa vida, eu não tenho mais aquele corpo. Ela era uma mulher que sempre se autoaceitou, mas de repente ela viu que ela não tem mais aquele corpo, talvez ela não tenha mais a mesma agilidade. Entra aí também? Entra, mas quando você diz assim, ó, ela foi uma mulher que sempre se autoaceitou, então ela não sempre se autoaceitou. Porque a autoaceitação, ela vai muito além do estereótipo. O estereótipo faz parte? Faz. Mas a mulher que se autoaceita, ela se reconhece por fora e por dentro, né? Ela sabe que ela pode oferecer muito mais do que o corpo. Muito mais do que o cabelo, muito mais do que o... bonito, a gente vê aquela mulherada assim mais madura, com uma firmeza. Isso. Não é? Que você fala, meu Deus do céu, onde você adquiriu tudo isso? Você vai mudando, né, Vanessa? Não tem como. Eu vejo eu hoje, depois de 2 filhos, né? Com quase 37 anos. A gente percebe que muita coisa muda. E se a gente olha só para o corpo, a pergunta que fica é o que sobra? Porque nada. O que eu entrego? Nada. Né? Então, a autoaceitação, ela vai de aceitar o meu corpo, a aceitar a minha história, e eu vou um pouquinho além, mas aí fica para outra conversa que a gente vai fazer. Então já anota aí, porque ela vai voltar. Eu vou um pouquinho além, que aí vai para outra conversa que eu aceito quem veio antes de mim, eu aceito pai e mãe, eu aceito as histórias dos meus avós. Aí a gente entra na sistêmica. Tá. Então é um outro assunto, sabe? Mas então é importante a gente olhar para isso. 2. O terceiro é o quê? Que é o que a gente comentou, que é habilidade social. No que eu sou boa? Porque se eu não sei no que eu sou boa, eu não imprimo meu valor no mundo. Para eu me amar, eu preciso imprimir meu valor no mundo. Né? Então, para eu chegar aqui com segurança, para falar com você e com quem está ouvindo de casa, eu preciso saber imprimir o meu valor. Essa é a minha habilidade. Né? Se você me botar para fazer talvez outra coisa, eu digo, tenho minhas limitações, não dá. Mas aqui eu sei o que eu estou fazendo. Né? Então, a mulher ela precisa descobrir na vida dela qual é o propósito dela. E o quarto, que é a rede de relacionamento. Com quem eu posso conviver? Com quem eu escolho conviver? Para que multiplique e não divida mais. Então, se eu me aceito, me conheço, sei quem eu sou e ando com as pessoas certas, qual é o tampão da mesa? Eu me amo. Encontrei o amor próprio. Oh, meu Deus. Eu queria conversar mais. Você já viu o produtor passando aqui, Elias? Ele já foi, já voltou. A escola do amor próprio nasceu como? Nasceu das suas experiências? A escola do amor próprio nasceu das minhas experiências, né? Dos 2 casamentos abusivos que eu vivi. E como eu tive muita dificuldade de sair, não tive uma rede, tive uma rede de apoio muito pequena, né? Quando eu saí, eu mudei completamente a minha profissão.
Era funcionária pública, trabalhava em outra área e eu fui fazer outros cursos, outras formações para me especializar, para juntar a experiência na minha vida com a teoria para poder ajudar as mulheres. Então faz 8 anos, né, que eu mudei a minha trajetória completa para poder ajudar as mulheres a resgatarem o amor próprio, saírem de relações abusivas, encontrarem a felicidade, né, com elas mesmas que elas tanto buscam. E tem ajudado, tenho certeza que tem ajudado, porque eu acabei de ler aqui na pauta um número gigantesco de mulheres que você já pôde alcançar e tem muito mais para alcançar. Os seus cursos, como é que tem cursos? Eu tenho o curso que é o Resgate do Amor Próprio, né? São 72 aulas. Então, se a gente falou aqui um pouquinho, são 72 aulas. E tá tudo no meu Instagram, né? Tá. Então, no meu Instagram lá, quem se eu mandar direct, você responde. Quem quiser mandar direct pode responder, tá tudo no Instagram. No Instagram você encontra o curso, encontra o meu contato, pode falar comigo, não tem compromisso nenhum de fazer terapia, né? Sim. Que eu respondo todo mundo. Então, é um canal aberto para as mulheres que tenham dúvida, né? Marcele, será que eu vivo com um narcisista? Será que eu vivo com um psicopata? Será que eu me amo ou não? Então, essa luzinha que vem dessa dúvida é a dúvida que traz a clareza depois. Sim. Né? Então eu estou aberta para responder quem quiser. E tá aberta para voltar? Olha, trazer novos temas para nós. Você tem trabalhado com isso há tanto tempo, você tem visto, né, situações que muitas vezes eu sou de um tempo. Você vai fazer 37, eu não vou dizer quanto que eu fiz. Eu não vou dizer. Que depressão é que a pessoa estava mal espiritualmente e é físico, né? Então, agora, para que eu entendo isso, que eu vejo, mas eu fui criada dessa forma. Nossa, falando da depressão, não, tá com algum problema, né? Pessoas que estavam... tá ruim dos nervos e é sempre escondida dentro de casa. Então eu peguei essa fase daqui e eu sou muito alegre por estar vendo essa revolução emocional, onde está tendo não é aceitação, é entendimento e amor por aquela pessoa que está enfrentando falta de conhecimento, relacionamento abusivo, sabe, ela perdeu sua identidade. Você olhar para isso com amor e falar: tem conserto, né? É só você abrir o coração. Então eu quero que você volte mais para poder ajudar, porque nesse horário tem muita gente nos assistindo, muita gente nos acompanhando. Então, olha, aqui na tela tá o Instagram da Marcele, tá bom? É só você anotar esse Instagram, já começa a seguir ela. E mais, tem alguma dúvida, quer aprender mais? Falou com você algum dos assuntos? Você se conhece? Você se aceita? Como é que estão as coisas? É só a rede lá, só relacionamentos, como é que tá? Então, vamos botar ordem, né? Porque a gente muitas vezes acha que a nossa vitória está no outro. Não tá, tá aqui, ó. Tá certo? Marcele, mais uma vez, obrigado. Eu que te agradeço. E agradeço a todos que estão assistindo também. Ai, que delícia! Começava a segundona assim, gente! Muito obrigada, obrigado mesmo. E volte mais. Tá certinho, combinado. Gente, vamos para um rápido break, rapidinho. Ai, vou tomar água também. Você, depois de tudo isso, a gente para e pensa, né? Fala, precisa arrumar isso, né? Não é arrumar gaveta, arrumar armário, não. É arrumar aqui, ó, interiormente, para que as coisas possam fluir. Vou para um rápido break. Na volta tem aquele pensamento para alinhar a nossa semana e tem muito mais aqui no Café com Vanessa. Não saia daí.